Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Nosso vídeo aqui do Guia da Eurocopa chegando e dessa vez a seleção é a Sérvia. Então já peço você deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A Sérvia, que é um país de mais de 8 milhões de pessoas, a sua população, onde mais de 80% dela é cristã ortodoxa. Além disso, o país também é adepto do alfabeto cirílico, que é aquele alfabeto que tem a Rússia como principal expoente e é diferente do nosso, é conhecido como alfabeto latino. Além disso, uma curiosidade legal sobre a Sérvia é que eles são os maiores produtores de framboesa do mundo. Então, se você ou alguém que você conhece é fã de framboesa, a Sérvia é um ótimo lugar para você visitar. É muito famoso por essa fruta. Falando sobre o campo, a Sérvia tem uma curiosidade legal em relação a essa disputa da Euro, que é a primeira vez que a Sérvia vai disputar uma Eurocopa sob o nome e bandeira da Sérvia, de fato. As outras 5 vezes que participou, da Eurocopa foi sempre sob o nome da Iugoslávia, seja a Iugoslávia unificada, até 1991-92, ou sob o nome de Iugoslávia, mas já com ela separada, como foi no caso da Euro 2000, onde a Sérvia participa, mas ainda sob o nome e a bandeira da Iugoslávia, mesmo já sem as outras repúblicas juntas. E a Iugoslávia, que foi 2 vezes vice-campeã europeia nos anos 60, e a Sérvia é a herdeira de todo o legado esportivo da Iugoslávia, não só no futebol, mas também em outros esportes. Mas é curioso, né? A Sérvia, que é uma seleção tradicional, com jogadores frequentando sempre grandes ligas e disputou algumas Copas desde a sua independência, mas nunca tinha disputado uma Euro sobre o nome de Sérvia. Essa vai ser a primeira vez. Falando sobre as eliminatórias, a Sérvia não empolgou muito não. Num grupo tranquilo, se classificou sem problemas. A principal adversária era Montenegro, que já é uma seleção de nível bem mais abaixo. Porém, a Sérvia não conseguiu bater de frente com a Hungria, não conseguiu brigar para essa primeira posição, que era a expectativa, devido à fraqueza dos outros adversários. Perdeu os 2 jogos com a Hungria, inclusive em casa, e também o desempenho recente nos amistosos não anima muito. A última derrota aí, por exemplo, foi derrotada pela Áustria recentemente, então é uma seleção que chega com muito mais dúvidas do que certezas para essa Eurocopa. É treinada pelo Dragan Stojkovic, que inclusive foi o camisa 10 da Sérvia no passado, é um jogador histórico do futebol local e agora é treinador, foi treinador inclusive na Copa de 2022, onde a Sérvia caiu no grupo do Brasil e foi de certa forma uma decepção, se esperava mais da seleção, chegou com muito mais pompa, mas acabou decepcionando e caindo na primeira fase. Tem na pré-lista da Eurocopa, tinha 8 jogadores do futebol local, que tem o Estrela Vermelho e o Partizan como os 2 grandes times históricos do país, e que tem hoje o seu principal jogador de futebol sério é o Dusan Vlahovic, centroavante titular da Juventus e ex-Fiorentina, então um ótimo baita jogador, mas que na seleção ele ainda não consegue repetir esse protagonismo, fazer tanta diferença. Até porque ele disputa a posição com o Mitrovic, que talvez tecnicamente é um jogador inferior, na Sérvia, na seleção, e rende muito mais, tanto que geralmente ele é o titular, enquanto o Vlahovic nem sempre é o titular. Às vezes jogam duas jogadas junto, mas quando precisa ser um só, geralmente é o Mitrovic quem leva vantagem. Apesar do hoje o Vlahovic ser um jogador superior, um jogador com muito mais status dentro do futebol mundial. Se o Vlahovic é o grande destaque, tem outros 3 jogadores que levantam algumas dúvidas. São 3 figuras muito importantes para a Sérvia, não só no presente, como também no passado recente. Estou falando do Zantaric, que chega após, já tem mais de 35 anos, que chega agora após temporada no Fenerbahçe, ex-Ajax, onde foi muito bem, inclusive, qual a questão física, como ele ainda é capaz, se ele ainda é capaz de repetir seus melhores momentos. E a dupla, o Sergei Milinkovic-Savic e o Mitrovic, que eu já citei anteriormente, que jogam na Arábia Saudita, são 2 estrelas do Al Hilal, que é o super time do país, e tem essa dúvida, né? Então não só vale para eles, como também para outros jogadores do futebol saudita que vão disputar a Euro, sobre qual é o nível físico, né, que esses jogadores chegam para a disputa dessa Eurocopa. Se eles vão conseguir manter, estão mantendo o ritmo que eles tinham quando jogavam frequentemente futebol europeu, ou se tiver alguma queda, até porque o futebol saudita tem uma intensidade abaixo, tem menos jogos comparado às grandes ligas europeias. Além disso, no gol você tem uma dúvida, porque o Vanja Milinkovic-Savic, que é da família do meia Milinkovic-Savic, é o goleiro titular, porém, nessa temporada nós tivemos o surgimento de um novo nome. O Đorđe Petrovic foi contratado como uma aposta no Chelsea, mas ele acabou virando titular e terminando bem a temporada. Porém, ele não ganhou chance na seleção. Provavelmente o Milinkovic-Savic começa a titular no gol, mas tem uma sombra bem pesada de um garoto que já tem potencial, que deve assumir a titularidade da seleção sérvia no futuro próximo, mas que desde já talvez mereça um pouco mais de espaço. Além disso, a defesa sérvia tem no Milenkovic, zagueiro da Fiorentina, o seu grande líder, sua grande referência já faz algum tempo, e quem joga com ele, né, com completa geralmente esse trio de zaga, é um pouco aberto essa disputa,
um jogador que vem ganhando cada vez mais espaço é o Pavlovic, jovem zagueiro do Red Bull Salzburg, até pela capacidade dele também de jogar de lateral, né? Ele pode fazer essas duas. A Sérvia, que faz algum tempo que joga na maioria das vezes, sempre com linha de três na zaga, até pelas carências mesmo como jogadores de laterais de fato, e para explorar, por exemplo, as qualidades do meio para frente. Porém, o técnico Stojkovic chegou a testar recentemente, a equipe jogando com uma linha de 4 na defesa, o Pavlovic como lateral ao invés de zagueiro, então parece estar buscando alternativas para extrair o melhor desse time, para fazer a equipe ter um desempenho melhor, e isso pode ser uma solução, e o Pavlovic é importante até para oferecer essa versatilidade. Além disso, como eu disse, essa mudança tática, a equipe sente muita falta, justamente isso que eu falei, de ter laterais bem confiáveis e principalmente uma opção nas alas, que o Kostic é o dono da ala esquerda, mas ele não vem de boa temporada na Juventus, então tem dúvidas sobre como ele chega, ele é um cara muito importante dentro do funcionamento da seleção sérvia. Na ala direita, quem joga muitas vezes é o Zivkovic, que nem é exatamente um ala, mas um ponta, mas que acaba sendo recuado para essa posição. Isso mostra como uma seleção que tem algumas limitações ali, vem encontrando, mas com o tempo, né, essa queda natural desses jogadores, sente falta de ter, por exemplo, dois laterais de fato mais seguros, para serem opções táticas para uma mudança de formação, ou até para jogar como alas mesmo, jogarem mais à frente e disputar essa posição, tanto com Kostic e Zivkovic. Além disso, o setor com maior qualidade do time é justamente o meio-campo. E aí tem algumas dúvidas no meio-campo. Por exemplo, qual será o posicionamento do Milinkovic-Savic? Ele, assim, nessa era recente da seleção sérvia, ele, que é um titular, é um cara, mesmo tendo ido para a Arábia Saudita, é um pilar muito importante do time, taticamente, liderança, parte técnica, ele em vários momentos jogou mais atrás ali do centroavante. Em alguns momentos do ciclo passado, a Sérvia até tentou jogar com dois, né, com Vlahovic e Mitrovic, mas parece ter abandonado, o Stojkovic abandonado essa ideia e está jogando ultimamente apenas com um deles. Aí sempre você tem dois jogadores atrás de centroavante, geralmente um é o Tadic, e esse outro jogador pode ser o Milinkovic-Savic, foi utilizado em alguns momentos, mas em outro, o Savic foi recuado e usado como um dos volantes, e aí outro jogador entrando mais à frente, seja o Lukic, seja até o Zivkovic jogando mais à frente, entre outros nomes. Então tem essa dúvida sobre qual será o posicionamento do Milinkovic-Savic dentro dessa seleção. E o meio-campo é a posição onde a Sérvia está melhor servida, onde tem suas melhores opções, e existe essa disputa pela vaga, porque o Gudeli tende a ser o titular, o jogador do Sevilha, é quem geralmente joga mais, pode inclusive ser uma opção na zaga, justamente para qualificar mais a saída de bola, mas esse companheiro dele, aí essa briga está mais aberta. Pode ser o próprio Milinkovic-Savic jogar mais recuado, apesar de a tendência não ser essa, ou pode ser algum outro nome, como o Sasa Lukic, no Fulham, o Maximovic do Getafe, o Ilic do Torino, que é um jogador um pouco mais de qualidade técnica, e também o Samardzic, jogador da Udinese. Todos esses já tiveram suas chances e vem batalhando por esse espaço ali no meio-campo da Sérvia. E é uma seleção que defensivamente ultimamente não vem passando tanta confiança, né? A defesa vem sendo um ponto fraco, já era assim, foi na Copa. É uma seleção que tem bons jogadores, fisicamente muito competitivos, especialmente no meio, mas a defesa em alguns momentos não passa muita confiança. E é uma seleção que também não vem tendo bom desempenho, né? Nas eliminatórias não empolgou. Então, como eu disse, chega muito mais dúvidas do que certezas. Tem bons jogadores, como já citei anteriormente, principalmente no meio para frente. Você tem jogadores de qualidade, capazes de decidir jogo, mesmo com seus problemas, tem capacidade de chegar às oitavas, muito pela qualidade que tem de Milinkovic-Savic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic, Kostic na ala esquerda, um Gudeli ou quem for jogar ao lado dele ali no meio. É uma seleção que tem bons nomes, mas para fazer uma boa campanha e ir além, vai precisar melhorar seu desempenho para ser mais competitiva e mostrar o seu melhor, né? Lembrando que no ciclo da última Copa, a Sérvia foi direto para a Copa do Mundo, deixando Portugal na repescagem. Então, é uma seleção que já mostrou que pode mais, apesar da sua irregularidade, que vem sendo um grande problema também nos últimos anos. Mas deixem aí nos comentários, espaço aberto para vocês comentários, o que vocês acham dessa seleção da Sérvia e até onde vocês imaginam que ela pode chegar dentro dessa Eurocopa. Não se esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também peço para você divulgar esse vídeo com seus amigos, dar aquela força para quem está começando. Muito obrigado mesmo quem viu até o final, tchau, tchau e até a próxima.